A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Percy Jackson e os Olimpianos. Escrito por Rick Riordan. Livro 3, A Maldição do Titã. Narração, Danilo Oliveira. Capítulo 16. Encontramos o dragão do mau hálito eterno. Não vamos conseguir nunca, disse Zoe. Estamos seguindo devagar demais, mas não podemos deixar o Ofiotauro. Mu! Disse Bessie. Ele nadava perto de mim enquanto corríamos à beira d'água. Havíamos deixado o pier do centro comercial bem para trás. Seguíamos para a ponte Golden Gate, mas era muito mais longe do que eu imaginara. O sol já estava baixando a oeste. Não entendo, disse eu. Por que temos de chegar lá ao pôr do sol? As Hespérides são as ninfas do pôr do sol, disse Zoe. Só podemos entrar em seu jardim quando o dia se transforma em noite. O que acontece se chegarmos tarde? Amanhã é o solstício de inverno. Se perdermos o pôr do sol de hoje, teremos de esperar até o anoitecer de amanhã. E a essa altura, o Conselho Olimpiano já terá terminado. Temos de libertar a Senhora Artemis esta noite. Ou Annabeth estará morta, pensei, mas não disse isso em voz alta. Precisamos de um carro, disse Talia. Mas e Bessie? Perguntei. Grover deteve-se. Tenho uma ideia. O Ofiotauro pode aparecer em diferentes condutos de água, certo? Bem, sim, respondi. Ele estava no estreito de Long Island, então apareceu na barragem de Hoover, e agora está aqui. Então talvez conseguíssemos convencê-lo a voltar para o estreito de Long Island, sugeriu Grover. Kiron poderia nos ajudar a levá-lo para o Olimpo. Mas ele estava me seguindo, disse eu. Sem que eu esteja lá, será que ele saberia para onde está indo? Mu! Disse Bessie desesperado. Eu posso lhe mostrar, disse Grover. Vou com ele. Eu o fitei. Grover não era fã de água. Ele havia quase se afogado no último verão no Mar dos Monstros e não podia nadar muito bem com seus cascos de bode. Sou o único que pode falar com ele, afirmou Grover. Faz sentido. Ele se curvou e disse alguma coisa no ouvido de Bessie, que estremeceu e então emitiu um mugido contente. A bênção da natureza, informou Grover. Isso deve ajudar com a segurança. Percy, reze a seu pai também. Veja se ele vai nos conceder passagem segura através dos mares. Eu não compreendia como eles poderiam voltar nadando da Califórnia a Long Island. No entanto, os monstros não viajavam da mesma forma que os humanos. Eu já tinha tido evidências suficientes disso. Tentei me concentrar nas ondas, no cheiro do oceano, no som da maré. Pai, disse eu, ajude-nos. Leve o Ofiotauro e Grover em segurança para o acampamento. Proteja-os no mar. Uma prece como essa precisa de um sacrifício, disse Talia. Algo grande. Pensei por um segundo, então tirei meu casaco. Percy, disse Grover, tem certeza? A pele do leão é algo muito útil. Heracles a usou. Assim que ele disse essas palavras, eu me dei conta de algo. Olhei para Zoe, que estava me observando com atenção. Percebi
que eu de fato sabia quem fora o herói de Zoe. Aquele que arruinara sua vida, que a fizera ser expulsa da família e que nunca mencionara a ajuda que ela lhe dera. Heracles, um herói que eu havia admirado toda a minha vida. Se eu tiver de sobreviver, disse eu, não vai ser por causa de um casaco de pele de leão. Eu não sou Heracles. Atirei o casaco na baía. Ele se transformou novamente no pelo dourado de um leão, cintilando na luz. Então, enquanto afundava sob as ondas, pareceu dissolver-se a luz do sol na água. A brisa marinha ganhou força. Grover respirou fundo. Bem, não há tempo a perder. Ele pulou na água e imediatamente começou a afundar. Bessie deslizou a seu lado e o deixou segurar em seu pescoço. Tomem cuidado, eu lhes disse. Tomaremos, garantiu Grover. Ok. Bessie? Vamos para Long Island. Fica a leste, naquela direção. Mu? Perguntou Bessie. Sim, respondeu Grover. Long Island? É esta a ilha. E... é longe. Ah, vamos lá. Mu! Bessie deu uma guinada para a frente. Começou a submergir e Grover disse: Eu não sei respirar na água. Pensei ter dito... Gloob? Lá se foram eles debaixo d'água, e eu torci para que a proteção de meu pai se estendesse a detalhes pequenos, como respirar. Bem, um problema resolvido, afirmou Zoe. Mas como vamos chegar ao jardim de minhas irmãs? Talia tem razão, disse eu. Precisamos de um carro, mas não tem ninguém para nos ajudar aqui, a menos que nós... pegássemos um emprestado. Eu não gostava dessa opção. Claro, aquela era uma situação de vida ou morte, mas, ainda assim, era roubo, e certamente chamaria a atenção para nós. Espere, disse Talia. Ela começou a vasculhar a mochila. Existe alguém em São Francisco que pode nos ajudar. Tenho o endereço aqui, em algum lugar. Quem? Perguntei. Talia tirou um pedaço amassado de folha de caderno e o estendeu. Professor Chase, o pai de Annabeth. Depois de ouvir Annabeth queixar-se do pai durante 2 anos, eu esperava que ele tivesse chifres e presas de demônio. Não esperava que usasse chapéu e óculos de aviador antiquados. Ele parecia tão estranho com os olhos aumentados através das lentes que todos recuamos um passo à entrada da casa. Olá! Disse ele numa voz amigável. Vocês vieram entregar meus aviões? Talia, Zoe e eu nos entreolhamos com cautela. Não, senhor, disse eu. Droga, replicou ele. Preciso de mais 3 Sopwith Camels. Certo, disse eu, embora não tivesse a menor ideia do que ele estava falando. Somos amigos de Annabeth. Annabeth? Ele se endireitou, como se eu tivesse acabado de lhe dar um choque elétrico. Ela está bem? Aconteceu alguma coisa? Nenhum de nós respondeu, mas nossos rostos devem ter dito que algo estava muito errado. Ele tirou o chapéu e os óculos. Tinha cabelos cor de areia, como os de Annabeth, e intensos olhos castanhos. Era bonito, eu acho, para um homem mais velho, mas parecia que não se barbeava havia alguns dias, e a camisa estava abotoada errado, de modo que um lado da gola projetava-se mais alto que o outro. É melhor vocês entrarem, disse ele. Não parecia uma casa para a qual haviam acabado de mudar. Havia robôs de Lego na escada e 2 gatos dormindo no sofá da sala. Sobre a mesinha de centro, viam-se pilhas de revistas e o casaco de uma criança pequena estava aberto no chão. A casa toda cheirava a cookies com gotas de chocolate recém-assados, e da cozinha vinha uma música de jazz. Parecia uma casa bagunçada e feliz. O tipo de lugar que havia sido habitado desde sempre. Pai! Gritou um garotinho. Ele está desmontando meus robôs! Bob!
disse alheio o Dr. Chase. Não desmonte os robôs do seu irmão. Eu sou o Bob, protestou o pequenino. Ele é Matthew. Matthew, disse o Dr. Chase. Não desmantele os robôs do seu irmão. Está bem, pai. O Dr. Chase voltou-se para nós. Vamos subir até o meu estúdio. Por aqui. Querido, chamou uma mulher. A madrasta de Annabeth apareceu na sala de estar, enxugando as mãos em um pano de prato. Era uma bela mulher oriental, com cabelos de mechas vermelhas preso em um coque. Quem são nossos convidados? Perguntou ela. Ah, disse o Dr. Chase. Este é... Ele nos olhou com uma interrogação nos olhos. Frederick. Ela o repreendeu. Você esqueceu de perguntar o nome deles? Nós nos apresentamos um pouco desconfortáveis, mas a Sra. Chase parecia muito legal. Perguntou se estávamos com fome. Admitimos que sim, e ela nos disse que traria cookies, sanduíches e refrigerantes. Querida, disse o Dr. Chase, vieram para falar de Annabeth. Eu já quase esperava que a Sra. Chase se transformasse em uma lunática furiosa à menção da enteada, mas ela só franziu os lábios e pareceu preocupada. Tudo bem, subam para o estúdio e eu levo a comida para vocês. Ela sorriu para mim. Muito prazer em conhecê-lo, Percy. Ouvi falar muito de você. No segundo andar, entramos no estúdio do Dr. Chase e eu exclamei: Uau! As paredes eram cobertas de livros, mas o que chamou mesmo minha atenção foram os brinquedos de guerra. Havia uma mesa imensa com miniaturas de tanque e soldados lutando ao longo de um rio pintado de azul, com colinas e árvores artificiais e outras coisas mais. Antigos aviões biplanos pendiam de fios no teto inclinados em ângulos malucos, como se estivessem no meio de uma batalha aérea. O Dr. Chase sorriu. Sim, a terceira batalha de Ypres. Estou escrevendo um ensaio, sabem, sobre o uso de Sopwith Camels para bombardear as linhas inimigas. Acredito que tenham tido um papel muito maior que o crédito que lhes é atribuído. Ele arrancou um biplano de seu fio e o deslizou velozmente pelo campo de batalha, imitando o barulho de um motor de avião enquanto derrubava pequenos soldados alemães. Ah, certo, disse eu. Sabia que o pai de Annabeth era professor de história militar, mas ela nunca mencionara que ele brincava com soldadinhos de brinquedo. Zoe aproximou-se e estudou o campo de batalha. As linhas alemãs ficavam mais distantes do rio. O Dr. Chase a fitou. Como sabe disso? Eu estava lá, disse ela casualmente. Artemis queria nos mostrar como a guerra era horrível, a maneira como os humanos mortais lutam uns com os outros, e como era estúpida também. A batalha era um completo desperdício. O Dr. Chase abriu a boca em choque. Você... Ela é uma caçadora, senhor, informou Talia. Mas não é por isso que estamos aqui. Precisamos... Você viu os Sopwith Camels? Perguntou o Dr. Chase. Quantos eles eram? Em que formação voavam? Senhor, interrompeu Talia novamente. Annabeth está correndo perigo. Isso atraiu a atenção dele, fazendo-o deixar o biplano de lado. É claro, falou o Dr. Chase. Contem-me tudo. Não era fácil, mas tentamos. Enquanto isso, a luz da tarde enfraquecia lá fora. Nosso tempo estava se esgotando. Quando terminamos, o Dr. Chase desabou em sua poltrona reclinável de couro. Ele entrelaçou as mãos. Minha pobre e corajosa Annabeth. Precisamos correr. Senhor, precisamos de um transporte até o Monte Tamalpais, afirmou Zoe. E precisamos imediatamente. Vou levar vocês. Seria mais rápido voarmos em meu camel, mas só dá para 2 pessoas. Uau! O senhor tem um avião de verdade? Admirei-me. Em Crisfield, disse o Dr. Chase orgulhoso. Foi esse o motivo de eu ter me mudado para cá. Meu patrocinador
é um colecionador particular com algumas das maiores relíquias da Primeira Guerra Mundial. Ele me deixou restaurar o Sopwith Camel. Senhor, interrompeu Talia, um carro já estaria ótimo, e seria melhor se fôssemos sem o senhor. É perigoso demais. O Dr. Chase franziu a testa desconfortável. Ei, espere um minuto, jovenzinha. Annabeth é minha filha. Perigoso ou não, eu não posso. Lanchinhos, anunciou a Sra. Chase. Ela passou pela porta com uma bandeja cheia de sanduíches de manteiga de amendoim e geleia, Coca-Cola e cookies recém-saídos do forno, as gotas de chocolate ainda pegajosas. Talia e eu devoramos alguns cookies enquanto Zoe dizia: Eu dirijo, senhor. Não sou tão jovem quanto aparento. Prometo não destruir o seu carro. A Sra. Chase contraiu as sobrancelhas. Do que estão falando? Annabeth está correndo perigo, disse o Dr. Chase, no Monte Tam. Eu queria levá-los até lá, mas parece que não é lugar para mortais. Aparentemente, fora difícil para ele dizer aquela última parte. Esperei que a Sra. Chase dissesse não. Afinal, que pai ou mãe mortal permitiria que 3 adolescentes menores de idade pegassem seu carro emprestado? Mas, para minha surpresa, a Sra. Chase concordou. Então é melhor eles irem. Certo. O Dr. Chase levantou-se de um salto e começou a tatear os bolsos. As chaves... Sua mulher suspirou. Frederick, francamente, você perderia a cabeça se ela não estivesse guardada nesse chapéu de aviador. As chaves estão penduradas ao lado da porta da frente. Certo, disse o Dr. Chase. Zoe pegou um sanduíche. Obrigada a vocês dois. Temos de ir. Agora. Saímos apressados pela porta e descemos a escada. Os Chases nos seguindo. Percy, chamou a Sra. Chase quando eu saía. Diga a Annabeth. Diga-lhe que ela ainda tem um lar aqui, sim. Lembre-a disso. Dei uma última olhada na sala bagunçada. Os meios-irmãos de Annabeth espalhando legos pelo chão e discutindo. O cheiro de cookies pairando no ar. Nada mal esse lugar, pensei. Vou dizer, prometi. Corremos para o VW conversível amarelo estacionado na entrada da casa. O sol estava baixando. Calculei que tínhamos menos de 1 hora para salvar Annabeth. Esta coisa não pode ir mais rápido? Perguntou Talia. Zoe dirigiu-lhe um olhar furioso. Eu não posso controlar o trânsito. Vocês duas parecem minha mãe falando, disse eu. Calhe a boca, disseram elas em uníssono. Zoe costurava no trânsito da ponte Golden Gate. O sol mergulhava no horizonte quando finalmente chegamos a Marin County e saímos da autoestrada. As estradas secundárias eram insanamente estreitas, serpenteando entre florestas, por encostas de colinas e na beira de desfiladeiros escarpados. Zoe não reduzia em momento nenhum. Por que tudo cheira a pastilhas para a garganta? Perguntei. Eucalipto. Zoe apontou para as árvores imensas em toda a nossa volta. Aquela coisa que os coalas comem? E os monstros, disse ela. Eles adoram mastigar as folhas, especialmente os dragões. Os dragões mastigam folhas de eucaliptos? Acredite em mim, disse Zoe. Se vós tivesseis hálito de dragão, também mastigaríeis eucalipto. Eu não questionei, mas mantive os olhos mais abertos enquanto seguíamos. À nossa frente, avultava o Monte Tamalpais. Creio que, em termos de montanha, essa era pequena, mas parecia suficientemente grande à medida que nos aproximávamos. Então, é esse o Monte do Desespero? Perguntei. Sim, disse Zoe tensa. Por que o chamam assim? Ela se manteve calada por mais de 1 quilômetro antes de responder. Depois da guerra entre os titãs e os deuses, muitos titãs foram punidos e aprisionados. Cronos foi feito em pedaços
e lançado no Tártaro. O braço direito de Cronos, o general de suas forças, foi preso lá em cima, no topo, logo depois do Jardim das Hespérides. O general, disse eu. As nuvens pareciam espiralar em torno do pico, como se a montanha as estivesse recolhendo, rodando-as como um peão. O que está acontecendo lá em cima? Uma tempestade? Zoe não respondeu. Tive a sensação de que ela sabia exatamente o que significavam as nuvens e que não gostava daquilo. Precisamos nos concentrar, afirmou Thalia. A névoa é muito forte aqui. O tipo mágico ou o natural? Perguntei. Ambos. As nuvens cinzentas rodopiavam ainda mais espessas sobre a montanha, e nós continuamos seguindo na direção delas. Estávamos fora da floresta agora, em amplos espaços de desfiladeiros, e grama, e pedras, e nevoeiro. Olhei por acaso para o oceano quando passávamos por uma curva, e vi algo que me fez pular no assento. Olhem! Mas dobramos uma esquina e o oceano desapareceu atrás das colinas. O que foi? Perguntou Thalia. Um grande navio branco, disse eu, atracado perto da praia. Parecia um navio de cruzeiro. Os olhos dela se arregalaram. O navio de Luke? Eu queria dizer que não tinha certeza. Podia ser uma coincidência. Mas eu não ia acreditar nisso. O Princesa Andrômeda, o demoníaco cruzeiro de Luke, estava ancorado naquela praia. Fora esse o motivo por que ele enviara o navio para o Canal do Panamá. Era a única maneira de navegar da costa leste para a Califórnia. Nós teremos companhia, então, disse Zoe, sombria. O exército de Cronos. Eu estava prestes a responder quando de repente os cabelos em minha nuca se eriçaram. Thalia gritou. Pare o carro agora! Zoe deve ter pressentido que havia alguma coisa errada, pois pisou fundo no freio sem questionar. O VW amarelo rodopiou 2 vezes antes de parar na beira do precipício. Saiam! Thalia abriu a porta e me empurrou com força. Ambos rolamos para o calçamento. No segundo seguinte, bum! Um raio cintilou e o Volkswagen do Dr. Chase explodiu como uma granada amarelo canário. Eu teria sido morto pelos estilhaços, não fosse pelo escudo de Thalia, que surgiu acima de mim. Ouvi um som como o de uma chuva de metal, e quando abri os olhos, estávamos cercados pelos destroços do carro. Parte do paralama do VW estava cravada na estrada. O capô fumegante rodopiava. Pedaços de metal amarelo se espalhavam por ali. Engoli o gosto de fumaça que havia em minha boca e olhei para Thalia. Você salvou minha vida. E, pela mão do pai, um irá sucumbir, murmurou ela. Maldito seja! Ele iria me destruir! A mim! Levei um segundo para perceber que ela estava falando de seu pai. Ei, aquele não podia ser um raio de Zeus. Não tem como. De quem, então? Perguntou Thalia. Não sei. Zoe falou o nome de Cronos. Talvez ele... Thalia sacudiu a cabeça, parecendo com raiva e aturdida. Não, não foi ele. Espere, disse eu. Cadê Zoe? Zoe. Ambos nos levantamos e corremos ao redor do VW destruído. Não havia nada lá dentro, nem na estrada, em nenhuma direção. Olhei o desfiladeiro lá embaixo. Nenhum sinal dela. Zoe! Gritei. Então ela apareceu de pé bem ao meu lado, puxando-me pelo braço. Silêncio, tolo! Quereis acordar Ladon? Está dizendo que já chegamos? Estamos muito perto, disse ela. Segui-me. Lençóis de névoa deslizavam, atravessando a estrada. Zoe entrou em um deles e, quando a neblina passou, ela não estava mais lá. Thalia e eu nos entreolhamos. Concentre-se em Zoe, aconselhou Thalia. Nós a estamos seguindo. Entre no nevoeiro e fique pensando nisso. Espere, Thalia.
Sobre o que aconteceu lá no pier, isto é, com o Manticore e o sacrifício, eu não quero falar sobre isso. Você não teria... Você sabe... Ela hesitou. Eu só estava impressionada. Só isso. Zeus não lançou aquele raio no carro. Foi Cronos. Ele está tentando manipular você, deixá-la com raiva de seu pai. Ela respirou fundo. Percy, sei que você está tentando fazer com que eu me sinta melhor. Obrigada. Mas ande. Precisamos ir. Ela deu um passo no nevoeiro, adentrando a névoa. E eu fiz o mesmo. Quando o nevoeiro clareou, eu ainda estava na encosta da montanha, mas a estrada era de terra, a grama mais espessa. O pôr do sol abria um talho vermelho sangue no mar. O cume da montanha agora parecia mais próximo, com a espiral de nuvens de tempestade e o poder em estado bruto. Só havia um caminho para o topo, diretamente à nossa frente, e seguia por um luxuriante prado de sombras e flores, o jardim do crepúsculo, exatamente como eu vira em meu sonho. Não fosse pelo enorme dragão, o jardim seria o lugar mais lindo que eu já vira. A grama tremeluzia com a luz prateada do anoitecer, e as flores tinham cores tão brilhantes que quase fulguravam no escuro. Pedras de mármore negro polido formavam um caminho em torno de uma macieira da altura de um prédio de 5 andares. E eu não me refiro às maçãs amareladas como as que vemos nos mercados, mas sim a maçãs douradas de verdade. Não sei descrever por que eram tão encantadoras, mas logo que senti sua fragrância, soube que deviam ser a coisa mais deliciosa do mundo. As maçãs da imortalidade, disse Thalia. O presente de casamento de Zeus para Hera. Eu queria subir e pegar uma, mas lá estava o dragão enroscado na árvore. Bem, eu não sei em que você pensa quando digo dragão, mas o que quer que seja, não é assustador o bastante. O corpo de serpente era tão grosso quanto um foguete auxiliar, brilhando com escamas de cobre. Ele tinha mais cabeças do que eu conseguia contar, como se uma centena de pítons mortais tivessem sido fundidas. Parecia estar dormindo. As cabeças estavam enroscadas, formando um grande monte que se assemelhava a uma pilha de espaguete na grama, todos os olhos fechados. Então, as sombras à nossa frente começaram a se mover. Ouvimos um lindo e lúgubre canto, como vozes que viessem do fundo de um poço. Levei a mão à contracorrente, mas Zoe me deteve. 4 figuras tremeluziram, ganhando vida. 4 jovens que se pareciam muito com Zoe. Todas usavam quítones gregos brancos. Sua pele era como caramelo. Cabelos negros e sedosos caíam soltos em torno dos ombros. Era estranho, mas eu nunca havia percebido o quanto Zoe era bonita até ver suas irmãs, as Hespérides. Elas se pareciam muito com Zoe, lindas e provavelmente muito perigosas. Irmãs, disse Zoe. Não estamos vendo nenhuma irmã, disse uma das garotas com frieza. Vemos apenas 2 meios-sangues e uma caçadora. E todos irão morrer em breve. Você compreendeu mal. Dei um passo adiante. Ninguém vai morrer. As garotas me estudaram. Tinham olhos como pedra vulcânica, vítreos e completamente negros. Perseu Jackson, disse uma delas. É, refletiu outra. Não vejo por que ele seja uma ameaça. Quem disse que eu sou uma ameaça? A primeira Hespéride olhou para trás, na direção do topo da montanha. Eles temem a vós. Estão insatisfeitos por essa aí ainda não vos ter matado. Ela apontou para Thalia. Às vezes é uma tentação, admitiu Thalia. Mas, não, obrigada. Ele é meu amigo. Aqui não existem amigos, filha de Zeus, disse a garota. Somente inimigos. Voltai.
Não sem Annabeth, disse Thalia. E Artemis, afirmou Zoe. Devemos nos aproximar da montanha. Ele vos matará, disse a garota. Não sois páreo para ele. A senhora Artemis precisa ser libertada, insistiu Zoe. Deixai-nos passar. A garota sacudiu a cabeça. Não tendes mais direitos aqui. Temos apenas de levantar a voz e Ladon acordará. Ele não vai me machucar, disse Zoe. Não? E o que me dizeis de vossos, assim chamados, amigos? Então, Zoe fez a última coisa que eu esperava. Ela gritou. Ladon, acorde! O dragão agitou-se, brilhando como uma montanha de moedinhas. As Hespérides gritaram e se dispersaram. A líder disse a Zoe. Estás louca? Nunca tivestes coragem, irmã, replicou Zoe. Este é o vosso problema. O dragão Ladon agora estava se contorcendo. Uma centena de cabeças açoitando o vazio, as línguas movendo-se e provando o ar. Zoe deu um passo à frente, os braços levantados. Zoe, não! Pediu Thalia. Você não é mais uma Hespéride. Ele vai matá-la. Ladon é treinado para proteger a árvore, disse Zoe. Margeai os limites do jardim. Subi a montanha. Contanto que eu seja uma ameaça maior, ele deve vos ignorar. Deve, disse eu. Não é muito tranquilizador. É a única maneira, disse ela. Mesmo nós três juntos, não podemos lutar contra ele. Ladon abriu as bocas. O som de 100 cabeças silvando ao mesmo tempo fez um arrepio percorrer as minhas costas. E isso antes de seu hálito chegar até mim. O cheiro era como ácido. Fez meus olhos queimar, a pele arrepiar e o cabelo eriçar-se. Lembrei-me da vez em que um rato havia morrido dentro da parede de nosso apartamento em Nova York, no meio do verão. O cheiro era como aquele, só que agora 100 vezes mais forte e misturado ao cheiro de eucalipto mastigado. Prometi a mim mesmo naquele momento que jamais pediria na enfermaria da escola outra pastilha para tosse. Eu queria puxar minha espada, mas me lembrei de meu sonho com Zoe e Heracles, e como Heracles fracassara num ataque direto. Resolvi confiar no julgamento de Zoe. Thalia foi para a esquerda, eu fui para a direita. Zoe encaminhou-se diretamente para o monstro. Sou eu, meu dragãozinho, disse ela. Zoe voltou. Ladon deslocou-se para a frente, depois para trás. Algumas das bocas se fecharam, algumas continuaram a sibilar. Um dragão confuso. Enquanto isso, as Hespérides tremeluziram e se transformaram em sombras. A voz da mais velha sussurrou. Tola. Eu costumava vos alimentar na mão, continuou Zoe, falando com uma voz tranquilizadora enquanto se aproximava da árvore dourada. Ainda gostais de carne de cordeiro? Os olhos do dragão cintilaram. Thalia e eu estávamos a meio caminho no jardim. Adiante, eu via uma única trilha pedregosa levando ao topo negro da montanha. A tempestade rodopiava no alto, girando como se o cume fosse o eixo do mundo inteiro. Tínhamos quase vencido a campina quando alguma coisa deu errado. Senti o humor do dragão mudar. Talvez Zoe tivesse chegado perto demais. Talvez o dragão tivesse percebido que estava com fome. Qualquer que tenha sido o motivo, ele investiu contra Zoe. 2000 anos de treinamento mantiveram-na viva. Ela se desviou de um conjunto de presas dilaceradoras e tropeçou debaixo de outro, zigue-zagueando entre as cabeças do dragão enquanto corria na nossa direção, nauseada com o horrível hálito do monstro. Saquei contra a corrente para ajudar. Não! Arfou Zoe. Correi!
O dragão tentou mordê-la e Zoe gritou. Thalia acionou a Aegis e o dragão sibilou. Em seu momento de indecisão, Zoe disparou montanha acima, passando por nós, que a seguimos. O dragão não tentou nos perseguir. Sibilou e bateu o pé no chão, mas creio que estava muito bem treinado para guardar aquela árvore. Ele não seria afastado de lá, nem mesmo pela deliciosa perspectiva de comer alguns heróis. Subimos correndo a montanha, enquanto as Hespérides recomeçavam a cantar nas sombras atrás de nós. A música agora já não me parecia tão bonita. Era mais como a trilha sonora de um funeral. No topo da montanha havia ruínas, blocos de granito e mármore negros tão grandes quanto casas, colunas quebradas, estátuas de bronze que pareciam um pouco derretidas. As ruínas do Monte Otris, sussurrou Thalia incrédula. Sim, disse Zoe. Não estavam aqui antes. Mau sinal. O que é o Monte Otris? Perguntei, sentindo-me como sempre um tolo. A fortaleza da Montanha dos Titãs, respondeu Zoe. Na Primeira Guerra, Olimpo e Otris eram as duas capitais rivais do mundo. Otris era... Ela estremeceu e levou a mão à lateral do corpo. Você está ferida, eu disse. Deixe-me ver. Não, não é nada. Eu ia dizendo... Na Primeira Guerra, Otris foi destroçado. Mas como pode estar aqui? Thalia olhava ao redor com cuidado à medida que abríamos caminho em meio aos destroços, passando por blocos de mármore e arcadas quebradas. Ele muda de lugar da mesma forma que o Olimpo e sempre existe nas margens da civilização. Mas o fato de estar aqui, nesta montanha, não é bom. Por quê? Esta é a montanha de Atlas, disse Zoe, onde ele segura... Ela imobilizou-se. Sua voz estava tomada pelo desespero. Onde ele costumava segurar o céu. Havíamos chegado ao cume. Alguns metros à nossa frente, nuvens cinzentas turbilhonavam num pesado vórtice, formando um funil que quase tocava o topo da montanha, mas que, em vez disso, descansava nos ombros de uma menina de 12 anos, de cabelos avermelhados e vestido prateado em farrapos. Ártemis, com as pernas presas à pedra por correntes de bronze celestial. Fora isso que eu vira em meu sonho. Não era um teto de caverna que Ártemis era forçada a segurar. Era o teto do mundo. Minha senhora! Zoe correu para ela, mas Ártemis disse: Pare! É uma armadilha! Vocês precisam partir agora! A voz dela estava exaurida, seu corpo encharcado de suor. Eu nunca vira uma deusa com dor antes, mas o peso da abóbada celeste era claramente demasiado para Ártemis. Zoe estava chorando. Ela continuou correndo, apesar dos protestos de Ártemis, e puxou as correntes. Uma voz estrondosa falou às nossas costas. Ah, que comovente! Nós nos viramos. Ali estava o general, de pé, em seu terno marrom de seda. Ao seu lado estavam Luke e meia dúzia de víboras carregando o sarcófago de ouro de Cronos. Annabeth estava ao lado de Luke, de mãos algemadas às costas e com uma mordaça na boca. Luke mantinha a ponta da espada em sua garganta. Meus olhos encontraram os dela, tentando lhe fazer 1000 perguntas. No entanto, ela me enviava apenas uma mensagem. Fuja! Luke! Rosnou Thalia. Solte-a! O sorriso de Luke era fraco e pálido. Ele parecia ainda pior do que 3 dias antes em Washington. Essa decisão é do general, Thalia, mas é bom revê-la. Thalia cuspiu nele. O general deu uma risadinha. É isso que se recebe dos velhos amigos. E você, Zoe? Há quanto tempo? Como vai minha pequena
pequena traidora. Vai ser um prazer matá-la. Não responda, gemeu Ártemis. Não o desafie. Espere um segundo, disse eu. Você é Atlas? O general me olhou. Bem, até mesmo o mais estúpido dos heróis pode deduzir alguma coisa. Sim, eu sou Atlas, o general dos titãs e terror dos deuses. Parabéns! Vou matá-lo daqui a pouco, assim que liquidar com essa garota desgraçada. Você não vai machucar Zoe, disse eu. Não vou deixar. O general riu com desprezo. Você não tem o direito de interferir, heróizinho. Esta é uma questão de família. Franzi a testa. Questão de família? É, disse Zoe com tristeza. Atlas é o meu pai. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.